Olha só, a CLT, a nossa famosa lei trabalhista, nasceu com uma promessa: proteger quem trabalha. Só que, e se ela fizesse exatamente o contrário? Pois é, existe uma crítica bem forte que diz que, na verdade, a CLT acaba empobrecendo. E é exatamente essa ideia que a gente vai desvendar aqui. Vamos mergulhar no suposto custo oculto dessa proteção e entender por que, para alguns, menos lei significaria mais dinheiro no bolso. E tudo começa com uma pergunta que é quase uma provocação, né? Pensa bem. Será que leis de proteção ao trabalhador sempre enriquecem quem trabalha? Parece óbvio que sim, mas a análise que a gente vai ver coloca um grande ponto de interrogação nisso. E é essa a questão que vai guiar toda a nossa conversa a partir de agora. Então, para a gente organizar o raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a promessa da CLT. Depois, a gente entra na crítica ideológica que a fonte faz. Em seguida, vamos para o bolso, o custo oculto dos direitos. Daí, a gente compara nosso sistema com outro. E, para fechar, a gente pensa nessa balança: liberdade ou segurança. Bora lá então. Começando pelo começo. A CRT, oficialmente, foi feita com uma única e nobre intenção: proteger, dar segurança. Só que a fonte que a gente está analisando aqui, ela vira essa ideia de cabeça para baixo. E a tese central, que é bem polêmica, é essa aí. A CLT, projetada para proteger, na verdade seria uma ferramenta de empobrecimento. É uma ideia que vai totalmente contra o que a gente costuma ouvir, né? A fonte argumenta que é tipo um paternalismo que, no fim das contas, sai caro. Mas como assim? Como é que se chega nessa conclusão? É isso que a gente vai ver agora. Certo. Agora a gente vai um pouco mais fundo. Para entender essa crítica, a fonte nos convida a voltar no tempo e olhar para as origens, não só históricas, mas principalmente ideológicas da CLT. Então, vamos lá. Imagina o cenário. Anos 40. O mundo está no meio da Segunda Guerra Mundial. A ideia de um Estado forte que controla tudo está super em alta. E é aí, em 1943, que Getúlio Vargas cria a CLT no Brasil. O ponto central da fonte é que a CLT não nasceu do nada. A inspiração, segundo essa visão, veio direto do corporativismo de Mussolini na Itália, de ideologias bem focadas no poder do Estado. Mas o que seria esse tal de corporativismo na visão apresentada pela fonte? Pensa assim, é um sistema onde quem manda em tudo é o Estado. Ele controla os grupos econômicos, os sindicatos, e a liberdade do indivíduo de negociar o próprio contrato fica em segundo plano. A vontade do Estado, o coletivo, vem primeiro. Essa ideia é a chave para entender toda a crítica que vem a seguir. Então, juntando as peças, a crítica ideológica da fonte é bem direta. Eles dizem que a CLT seria um resquício desse corporativismo, com toques até de ideias leninistas de controle da economia. Na prática, o argumento é que ela acaba com uma negociação livre 1 a 1 entre patrão e empregado e joga tudo na mão da burocracia estatal. E os sindicatos, nesse modelo, virariam só uma extensão do próprio Estado, e não representantes genuínos dos trabalhadores. Ok, deixando um pouco a parte histórica e ideológica de lado, vamos para o que interessa para muita gente: o dinheiro, o bolso. Qual é o argumento econômico central dessa fonte? Como é que esses direitos, entre aspas, impactam o salário no fim do mês? Para a coisa ficar bem concreta, a análise usa um exemplo prático. Vamos imaginar um salário bruto, aquele que está lá na carteira de trabalho, de R$ 3.000. Esse vai ser nosso ponto de partida para fazer as contas. E aqui está o pulo do gato do argumento financeiro. A fonte diz o seguinte: coisas como INSS, FGTS, 13º, férias, nada disso é um bônus, um presente do empregador. São, na verdade, custos. E esses custos, segundo essa lógica, são descontados do que poderia ser um salário maior. Ou seja, quem paga a conta no fim é o próprio trabalhador. Se a gente somar tudo isso que o empregador tem que pagar por fora, INSS, FGTS, provisão de 13º, férias, o custo adicional passa de 47% do salário. E o resultado na prática? Segundo os cálculos dessa fonte, aquele salário bruto de R$ 3.000 vira um salário líquido, o dinheiro que cai na conta, de mais ou menos 2.200. É uma diferença bem grande, né? Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem essa ideia. Olha só. A primeira barra, a maior de todas, é o quanto a empresa realmente gasta para ter aquele funcionário, mais de R$ 4.500. A barra do meio são os 3.000 do salário bruto. E a última, a menor, é o que a pessoa leva para casa. Essa diferença enorme entre a primeira e a última barra é, segundo essa crítica, o custo dos direitos. Um dinheiro que, nesse raciocínio, poderia estar no bolso de quem trabalha.
E para tentar reforçar ainda mais esse ponto, a análise faz uma comparação. Coloca o nosso modelo, da CLT, lado a lado com o sistema dos Estados Unidos, o chamado At Will. E as diferenças, segundo a fonte, são gritantes. Enquanto aqui no Brasil a demissão é restrita, precisa de justa causa ou então custa caro para a empresa, lá nos Estados Unidos o modelo At Will é bem mais flexível. O contrato pode ser encerrado por qualquer motivo, desde que não seja discriminatório, claro. Outro ponto, benefícios. Aqui a gente tem 13º, FGTS, férias de 30 dias, tudo obrigatório. Lá, a nível federal, não tem nada disso. Tudo é negociado no contrato. O princípio central aqui seria a proteção do Estado. Lá, a liberdade contratual. E a fonte aponta para as taxas de desemprego, que historicamente são bem diferentes, como uma possível consequência disso. Bom, e com tudo isso, a gente vai chegando na parte final da análise e ela resume todo esse debate em uma escolha, uma tensão quase filosófica. E tem uma frase da fonte que resume bem o sentimento dessa crítica. Diz que a CLT é uma relíquia do utopismo, que promete o paraíso, mas entrega correntes invisíveis, empobrecendo o trabalhador. É forte, né? A ideia é essa. A segurança prometida teria um preço muito alto, que seria a liberdade e, principalmente, um potencial de ganho maior. Então, para a gente amarrar tudo, as conclusões principais dessa fonte são as seguintes. Primeiro, direitos não são de graça, são custos que saem do salário que poderia ser pago. Segundo, um sistema muito rígido como o nosso acaba gerando mais desemprego e um mar de informalidade que hoje beira os 40% no Brasil. Terceiro, isso criaria uma dependência do Estado em vez de estimular a prosperidade individual. E a alternativa para essa visão seria um sistema baseado em mais liberdade para negociar. E no final de tudo, a gente volta para uma pergunta que fica no ar. Afinal, qual é o preço justo pela segurança? Essa análise, goste-se ou não dela, nos força a pensar. O modelo que a gente tem hoje é o melhor caminho? Ou será que mais liberdade para negociar poderia de fato trazer mais prosperidade? Com certeza não é uma pergunta com resposta fácil.